Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, agora de segunda-feira, 7h45. Perdão, tô rouca. Bom dia, Karina, bom dia, Helena, bom dia, Su, Bernardo, Gi, Ana Paula, Franci, Marci, Valesca, Aninha... Conversas que conectam, bom dia, Gleice também, e todos os outros que ainda vão entrar, que vão assistir isso aqui depois, mais tarde, seja pelo IGTV aqui no Instagram, como também no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. É muito importante a gente dedicar esse tempo do nosso dia, da nossa semana, pra gente estudar, pra gente crescer, pra gente evoluir. E eu quero que vocês saibam que quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, né? Então, isso é uma troca muito prazerosa para mim também. Bom dia, Giovana. Bom dia, Pri. A Tati também entrando aqui, Bebel. Gente, bora lá. Vamos falar de um assunto muito importante, que é a dor da ausência paterna. Por que falar desse assunto? Porque quando a gente entende o motivo dos nossos gatilhos, o motivo do porquê algumas coisas em nós fere tanto, ou porque algumas coisas acontecem com a gente tem uma maior probabilidade de conseguir controlar isso, curar isso, resolver isso. Então é muito importante que a gente estude para educar, que a gente estude para aprender, que a gente estude para se redescobrir, né? Nós estamos aqui também em evolução, em aprendizado constante. Não é só a criança que aprende, né? Nós também aprendemos. E o pai, ele tem um papel fundamental na vida dos filhos. Tem um papel fundamental na vida de ambos, homens e mulheres, né? Meninas e meninos, que é a proteção, a segurança. Então, o pai, ele demonstra o quanto aquela família pode se sentir protegida e segura em vários aspectos. Não só nos aspectos financeiros, o homem sendo o provedor do lar, mas também no aspecto emocional. O homem administrar e cuidar, amparar essa família emocionalmente. Se a gente tiver isso, se a gente conseguir construir isso dentro de casa, a gente vai ter uma família que crescerá se sentindo protegida e segura. Então, o homem transfere a segurança para homens e mulheres, meninas e meninos. Esse é o ponto principal ali da paternidade. E quando eu falo em segurança, né, em ser provedor, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá, gente? Mas fazendo ali um parênteses, eu tô querendo dizer que não é só o homem quem tem que trabalhar e a mulher não. Eu tô dizendo aqui, o homem quem deve administrar os recursos financeiros. Às vezes a mulher pode trabalhar fora e ganhar mais dinheiro do que o marido. Mas quem tem que administrar as coisas dentro de casa, passar uma segurança desse controle financeiro, deve ser o homem, porque é a figura da segurança, né? E com base em que eu tô dizendo isso? Com base na Bíblia. Quando a gente traz os aspectos da Bíblia, né, para uma família cristã. Então, vocês sabem que eu sou cristã e muitas coisas que eu passo aqui para vocês têm fundo ali dentro da ciência e outros têm fundo ali dentro da minha fé, né? E não vou entrar nesse mérito também, mas eu acredito que isso se encaixa uma com a outra, né? Porque tá tudo ali naquele livro bem grandão da Bíblia pra gente aprender. Mas não quero entrar nesse mérito. O homem, ele tem um papel fundamental na vida dos filhos em relação à segurança, tá? Só fechei esse parênteses em relação ao financeiro pra vocês entenderem onde é que eu tô querendo chegar. Porque não é porque ele é responsável que a mulher não deva trabalhar fora, né? Inclusive, já até fiz uma live sobre isso, de mães e mulheres que se culpam demais por deixar seus filhos e ter que trabalhar. Outras porque querem trabalhar. Nossa, a gente se sente bem trabalhando, nós não somos úteis somente sendo mães. A gente pode trabalhar fora sim, a gente pode prover sim, a gente pode ganhar dinheiro sim, se isso é o que arder também no nosso coração ou for uma necessidade da família. Não é nenhum pecado ou nenhum problema a gente trabalhar fora. A gente pode conciliar as duas coisas, maternidade e casa, assim como o homem, paternidade e trabalho. Maternidade e trabalho, assim como o homem, paternidade e trabalho também. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que essa dor da ausência paterna, ela fere vários dos nossos relacionamentos. Então vamos começar primeiro pela mulher. A mulher, né, que não tem essa presença masculina forte, ela cresce sem a segurança que eu falei pra vocês.
Então, se eu cresço sem essa segurança, né, sem esse exemplo, né, de porto seguro, primeiro, que eu vou ter dificuldade em buscar relacionamentos lá na vida adulta. Então, qual é a figura de amor que eu enxergo? Como é o homem para mim? Como eu enxergo o homem? Como eu vejo que ele deve ou não me tratar? O que eu entendo sobre ser respeitado ou não por um homem? O que eu entendo sobre admirar um homem? Entende? Se eu não construir isso, essa base não foi muito bem formada ali na minha infância, quando eu vou para a vida adulta, eu tenho dificuldade em formar isso, entender isso. Então, provavelmente, essa mulher vai encontrar homens, tem vários cenários, tá? Mas vou dizer 2 aqui hoje. Provavelmente, essa mulher vai encontrar um homem que se submeta a ela. Por quê? Se eu cresço sem proteção, quem tem que me proteger sou eu mesma. Então, uma das dores da ausência paterna é a mulher ganhar uma autossuficiência. A menina ganhar uma autossuficiência. Gabi, o que vai direcionar essa dor para isso ou não? Temperamento. A forma como eu, enquanto criança, estou vendo, ouvindo e sentindo as coisas, né? Como eu estou percebendo a minha vida e os meus relacionamentos. Por isso que a gente não deve educar 2 filhos da mesma forma, 3 filhos da mesma forma, mesmo sendo o mesmo pai e a mesma mãe, porque as crianças são diferentes, as percepções são diferentes. Então pode funcionar para um, mas pode não funcionar para o outro, porque o outro tem um olhar diferente sobre o seu comportamento. Então, o ideal é que a gente olhe para a criança e dê a ela, enxergue pelo menos, o que é que ela realmente precisa para se desenvolver. E tentar, na medida do possível, a gente conseguir fazer isso. Se a gente decide que a nossa educação vai ser essa, e os filhos que vierem têm que aguentar isso, a gente pode errar feio. Porque as pessoas são diferentes, têm percepções diferentes. Então, é isso que faz a gente tomar as decisões a longo prazo, lá na vida adulta, do que eu vou fazer ou não com essa dor. O porquê que alguns se vitimizam e outros acabam com a autossuficiência. Então, acho que uns cílios no meu olho, gente. Eu tenho que entender isso para conseguir interpretar por que algumas pessoas tomam algumas decisões e outras, tá? Mas, via de regra, a mulher que não cresce com o pai, ela se torna autossuficiente. Eu preciso cuidar da minha vida, decidir a minha vida, resolver os meus problemas, fazer para merecer, provar o meu valor. Se eu não tive um pai me admirando, cuidando, administrando, zelando, protegendo pela minha vida, eu tenho dificuldade de reconhecer o meu valor em quem eu sou. Então, eu passo a provar o meu valor pelo que eu faço, certo? Então, essa mulher autossuficiente, e ela precisou disso para sobreviver, ela acaba na vida adulta, quando se casa, tendo dificuldades, né, em aceitar algumas coisas do marido, em submeter algumas coisas do marido, em abrir mão da própria vida profissional, a vida fazedora, né, entre aspas, dela ali, para atender às necessidades da família e do filho. Ela até faz, mas ela entra num conflito muito grande, um conflito interno muito grande. Por quê? Me sinto vazia, né? Não me sinto pertencente, não me sinto completa. Eu gosto do que eu faço, eu amo meu filho, eu amo minha família, mas eu tô sufocada, porque maternidade não é o que a gente faz, mas é quem a gente é. E se eu tive uma infância prejudicada com essa ausência, eu também vou ter dificuldade em me submeter. Além do mais, eu cobro muito do marido inconscientemente aquilo que eu sofri. Então, se eu tenho consciência da dor, se eu tenho consciência da minha ausência paterna, porque tem mulheres que podem não ter essa consciência, que decidiram não olhar para isso, ou decidiram encarar isso como algo normal. Agora, aquelas que olham para a ausência paterna como algo negativo, eu não gostei dessa ausência, eu senti falta do meu pai, ela pode cobrar do marido um excesso de atenção à criança. Então, eu quero que você olhe para o filho, cuide dele, zele por ele, brinque com ele, fique com ele, esteja ao lado dele o tempo todo. E quando esse homem abre mão de ficar com o filho para estar com as suas coisas, fazendo as suas atividades, aquilo é como uma faca no coração da mulher. Porque ela não entende, né? Ela não consegue entender a dor dela e ela tem medo que o filho passe pelo que ela passou. Muitas vezes tudo isso que eu tô dizendo pra vocês não é consciente, as pessoas não têm noção disso. Elas só acabam revivendo essa dor
e sangrando em cima dos seus comportamentos, em cima dos seus relacionamentos, tá? Por conta de uma ausência paterna. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui pra mim quem tá ouvindo, quem escutou desde o início, se vocês estão se identificando ou conhecem pessoas assim, se isso tá fazendo sentido pra vocês, porque é muito importante a gente entender isso. O que isso causa na mulher? E muitas vezes a gente cobra comportamentos do homem que a gente não deixa que eles façam, pela nossa autossuficiência. Eu tenho tanto medo de depender eu tenho tanto medo de me submeter que eu quero que ele faça, mas quando ele faz, eu me sinto frágil, fraca. E isso ativa os meus gatilhos de quando eu precisei ser forte. De quando eu entendi lá na minha infância que se eu não fizesse valer a pena, ninguém ia fazer por mim. Eu não seria protegida e que eu precisaria me proteger. E aí, fazendo um parente, gente, olha que linda minha caneca. Eu ganhei de um seguidor. Colocou uma foto minha aqui, uma frase agradecendo a Deus pela minha vida. E a nossa frase, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Olha que mimo. Enfim, gente, voltando ao assunto. Então, a gente tem que entender isso para que a gente possa dividir as coisas, separar as coisas. Eu quero ser cuidada, eu quero ser protegida. Eu quero que o meu marido administre o lar. Porque muitas vezes eu peço um homem dentro de casa, mas eu sou o homem dentro da casa. Eu não quero que meu marido seja o homem. Eu sou esse homem, porque eu confio apenas em mim. E por que eu confio apenas em mim? Porque eu precisei ser fortona, ser durona durante a minha infância e minha adolescência pela ausência paterna. E quando eu digo em ausência paterna, não estou dizendo pais que não estiveram em casa somente. Existem aqueles pais que eram casados com as mães ali, sua família era completa, porém era ausente, né? Órfão de pai vivo, que a gente fala, né? Às vezes o pai trabalhava muito fora, vinha pouco para casa e quando vinha não era presente. Às vezes o pai estava dentro de casa, mas é como se não estivesse, porque ele só trabalhava. Quando chegava em casa ele não ajudava a cuidar de nada, ele não conversava com os filhos, ele não era carinhoso, afetuoso, ele não demonstrava atenção pela criança. Então a ausência paterna não é só ausência física, mas é a ausência psicológica, é a ausência emocional também que vai causando essas dores na gente, tá? Sim, muito sentido, parece que está me descrevendo. Que bom, gente, que vocês estão se vendo, porque é um jeito de olhar, né, pra vida, abrir a mente, conseguir enxergar as dores pra gente poder olhar e tratar elas, né? Antes desse conhecimento vivia isso, e hoje ainda preciso muito estar trazendo consciência para não repetir. E é o tempo todo, Helena. O tempo todo a gente tem que estar trabalhando isso pra gente ir moldando isso em nós, tá? Porque isso é crescer e evoluir, né? Não é sobre perfeição, é sobre evolução diária. Todo mundo tem alguma coisa pra tratar em algum momento da vida. Em algum dia, às vezes, né? Da nossa semana. Minha infância foi de pai emocionalmente ausente. Tinha o pai que colocava comida e pagava as contas do mais, não. E o que acontece com isso? Eu tenho uma dificuldade em ser vulnerável. A gente pode até falar disso mais pra frente em outra live, mas sobre a vulnerabilidade. Em demonstrar que eu preciso de ajuda, em demonstrar que eu não estou gostando, que eu quero ser cuidada e protegida. Porque eu precisei lidar com isso. Agora, se eu tenho um pai presente, um pai atuante, um pai afetuoso, eu não tô falando de pais permissivos, tá, gente? Porque permissividade, eu já falei várias vezes, ela não traz benefícios pra vida. Embora ela mescle ali, mascare, na verdade, não é mescle, mascare ali uma força, né, uma autoconfiança que na verdade não existe, porque não é alto, né, é nele, eu tenho a força nele, mas embora ela mascare um pouco essas feridas, a permissividade é nítido que enfraquece as pessoas, né? Só que a gente gosta de receber. Então eu não estou falando de ser pais permissivos, que deem demais, que protejam demais, que super protejam. Estou falando de pais presentes. Pais que sabem direcionar, que sabem ouvir, que é figura de reconhecimento dentro de casa, porque isso é um assunto muito importante, presta atenção. Se você não quer repetir padrões de comportamento, se você não quer que seus filhos sintam aquilo que você sentiu na sua infância, se você não quer essa dor dessa ausência para a vida dos seus filhos, é muito importante que você proteja a paternidade do seu marido. Como assim, Gabi? O que você tá me falando? Meu marido erra e eu tenho que proteger ele ainda? Nós também somos responsáveis pelo que os nossos filhos estão enxergando do outro.
Se a tua criança cresce ouvindo você reclamar do pai dela, falar mal do pai dela, questionar o tempo todo, inferiorizar o tempo todo, essa é a visão de pai que ela está tendo. Gabi, mas como? Meu marido faz tudo isso, como é que eu vou elogiar? Como é que eu vou validar se não existe esse comportamento positivo? Eu não estou dizendo para você que você tem que mentir sobre quem o pai dessa criança é. Mas você não precisa enfatizar as falhas o tempo todo. Até porque uma pessoa não tem só defeitos o tempo todo. Porque se ela tivesse defeitos o tempo todo, não existia nem relacionamento, porque você não ia suportar uma pessoa só com defeitos o tempo todo. Então, quando a gente passa a olhar para os ganhos, para os pontos positivos desse relacionamento, ou a gente tenta, pelo menos, não falar o tempo todo dos pontos fracos, falhos, vamos dizer assim, a gente, querendo ou não, está protegendo a visão de paternidade. Eu não estou dizendo que você tem que vender uma coisa que não existe para sua criança. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar com o relacionamento que você tem dentro de casa. Eu não estou dizendo que você tem que ser vítima desse relacionamento abusivo, tóxico, incompreensível, ou seja lá o que for nesse relacionamento. Eu estou dizendo que você, enquanto mulher, precisa proteger a imagem do pai na vida do seu filho, da paternidade dele, para que a dor na sua criança seja menor do que a sua foi um dia. E é ainda. E eu sei o quanto isso é difícil, porque a gente está carregada de dores. Esse relacionamento, muitas vezes, ferem a gente. E ferindo a gente, esses relacionamentos não permitem com que a gente consiga ser diferente, porque a gente está se protegendo da dor. Mas quando eu me protejo da dor, acusando, julgando, rotulando, reclamando, murmurando, eu também estou passando a minha dor para o meu filho, que vai ter a mesma visão de pai que eu tive um dia. Vocês estão conseguindo entender o quanto isso é sério? O quanto isso é importante? O quanto isso muda tudo no final? E é um jeito da gente evoluir também. E eu ouso dizer para vocês o seguinte, que quando eu começo a fazer isso, as coisas começam a ser melhores. Porque eu estou, de uma forma ou outra, derramando um pouco de amor num relacionamento que às vezes só tem dor. E isso traz uma mudança. Eu sei que é difícil, eu sei que é fácil falar. Eu atendo muitas pessoas que passam por isso, mas acreditem, quando você decide fazer, as coisas começam a acontecer. O que não vai mudar a sua vida é tratar as coisas do mesmo jeito, como você vem tratando até hoje. Porque se isso que você vem fazendo até hoje não trouxe mudança, não vai mudar. Então é você quem tem que ser diferente para as coisas começarem a ser diferentes na sua vida também. A dor da ausência paterna fere o nosso relacionamento com Deus também. A gente passa a ter dificuldades em acreditar, em confiar, em entregar as coisas para Deus. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é importante na minha vida, mas o quanto você procura Deus, o quanto você busca um relacionamento crescente com Ele, o quanto você entrega as suas preocupações de verdade na palavra dEle, o quanto você é temente a Ele. Porque acreditar é uma coisa, servir, se entregar, se submeter é outra completamente diferente, a ponto de se deixar ser cuidada. Quem tem isso com Deus construiu isso ao longo da vida, buscou por isso ao longo da vida. Eu tive uma ausência paterna, mas o meu Deus preencheu isso. Mas muitos não preenchem. E vamos falar do homem agora. Quando eu tenho uma ausência de pai, eu também não sei representar isso dentro da minha família. Se eu sou um homem e tive um pai ausente, eu também aprendi a sobreviver a essa ausência. Então, quando eu venho para a paternidade, relacionamento não é tão importante. Paternidade não é tão importante. Cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos também não é tão importante. Trabalhar é importante. Fazer por merecer é importante. Não deixar faltar nada em casa é importante. Então, o homem, ele acaba transferindo o seu valor e o seu reconhecimento para o mercado de trabalho. E lá ele se entrega, e lá ele sangra. E lá ele se sente valorizado. Porque lá ele é o melhor dos funcionários, o melhor dos chefes, o melhor do empresário. Lá ele tem ganhos
profissionais, financeiros, reconhecimento. E aí quando ele chega em casa, ele não consegue sentar para brincar com o filho, dar atenção e carinho à esposa, ser gentil, ser doce. No quesito afetividade, ele não consegue isso. Ele é mais bruto, mais ríspido, mais secão, num cenário onde eu rebelo aquilo que eu vivi, né? E aí o que acontece? Onde eu repito o padrão, num cenário onde eu repito o padrão daquilo que eu vivi. O que acontece? Eu não sou valorizada, eu não sou reconhecida dentro da minha casa. Claro, a esposa não consegue te dar aquilo que ela não está recebendo também, né? Se não existe um amadurecimento emocional ali e psicológico, eu vou me defender daquilo que eu estou recebendo. E aí, dentro de casa, ele não tem esse valor. Então, se ele não tem esse valor e eu não sei como agir com isso, eu não sei como resolver isso, eu cada vez mais me ausento da minha família e corro para o mercado de trabalho, porque estou em busca de um pertencimento e de uma aceitação. Vocês estão vivendo isso, gente? Conhecem alguém que vive isso? E o quanto isso é profundo e forte. Por isso que não adianta só pedir para o marido, brinca com as crianças, me dá atenção, cuida de mim, seja mais carinhoso, seja mais educado, mais respeitoso com as palavras, seja mais presente. Não adianta só pedir isso para o marido se a gente não demonstrar para ele que, na verdade, essa ausência de afetividade é uma defesa daquilo que ele não recebeu. É uma sobrevivência à sua infância e à sua adolescência. E aí hoje ele não consegue olhar para isso, ele não decidiu olhar para a infância e para a adolescência dele. Muitos homens têm orgulho de quem eles são, mesmo ou apesar da ausência paterna. Apesar do relacionamento tóxico. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Porque apesar disso, eu sobrevivi, eu conquistei. Eu lutei. E muitos têm a crença instalada de que a vida é uma constante sobrevivência. Então tá sofrendo, levanta e anda. Olha o tanto que eu sofri e eu cheguei até aqui. Então eu transfiro para o outro aquilo que serviu, entre aspas, para mim. O que a gente não consegue entender é o seguinte. Não é que serviu para você. Te fez sobreviver, te trouxe até aqui. Só que isso está sendo agora o obstáculo que não está te deixando crescer e evoluir. Em várias áreas, porque trava até o nosso profissional. Mas principalmente trava a nossa família, o nosso relacionamento familiar. Você pode ser o bambambam do seu mercado de trabalho, você pode ser o seu bambambam na rua, mas em casa você não é nada. Em casa você não representa ninguém. Em casa você não protege ninguém. E a culpa não é da sua mulher que não te valoriza, não é do seu filho que não te valoriza. A culpa ou a responsabilidade é sua, do homem, que não consegue olhar para isso ou não quer olhar para isso. Porque busca e está o tempo todo viciado nessa aprovação profissional. Fruto de uma dor lá da infância. Todos somos vítimas de outras vítimas. Mas é muito importante que a gente olhe para dentro e se autorresponsabilize pelos nossos comportamentos, pelos nossos ganhos e pelas nossas perdas. Porque se a gente tem perda, ainda que o outro tenha uma corresponsabilidade nisso, nós somos a maior responsabilidade, porque a gente está aceitando, sendo conivente ou provocando aquilo no outro. Eu não conheci meu pai, não sei se antes eu sentia tanta necessidade de saber, e acho que no meu relacionamento, casada de 23 anos, eu sempre pensei que meu esposo é o melhor pai, o super-herói dos 4 filhos. Que bom, Giovana, talvez você tenha conseguido buscar um relacionamento diferente daquilo que você teve. Porque o outro passo também, né, a outra vertente que a gente sofre enquanto mulher, na ausência paterna, se eu não me torno autossuficiente, eu acabo me redimindo demais. Então eu perco a autoconfiança em mim, tá? Não tô dizendo que é o seu caso, tá, Giovana? Que a sua frase trouxe esse gatilho para eu falar aqui para vocês. Algumas mulheres, meninas, na ausência paterna, elas se enfraquecem, tá? Então, a ausência paterna, ela também provoca na mulher uma perda de visão de relacionamento. Eu acabo me relacionando com vários homens na minha vida, me entregando pro sexo muitas vezes, me vendendo por sexo muitas vezes, para poder conquistar esses homens, perdendo o meu valor, o meu amor próprio, a minha autoimagem positiva. Muitas mulheres não se sentem mais capazes,
valorosas e perdem isso, se submetem entregando tudo isso na mão de um homem. Muitas vezes esse homem ele é bom, glória a Deus por isso, muitas vezes esse homem não é bom. E a gente tem que olhar para isso com cautela, tá? Porque são mulheres que muitas vezes se relacionam em relacionamentos abusivos e tóxicos, são feitas de marionete, né? Manipuladas o tempo todo, não conseguem sair desse vício, desse ciclo. Porque se eu tenho dificuldade em enxergar uma figura paterna, um homem, como eu gostaria de ter, eu vou me submeter a relacionamentos ruins, enganosos, e eu me fecho para tudo isso. Às vezes eu posso perceber que um relacionamento e outro não é bom, que aquela pessoa não é tão boa assim, mas eu me vendo por migalhas de atenção e de valor. Se um homem me valoriza, me dá atenção, por menor que seja, eu quero aquilo, porque eu tenho tanta falta daquilo que o mínimo que você conseguir me dar já é muito pra mim. E isso, gente, é uma perda de referência da nossa autoimagem, é uma perda de referência da nossa capacidade, porque ela foi prejudicada na infância. E hoje eu acabo buscando mínimos reconhecimentos, valores e amor, em troca de muita doação e de muita entrega. Essas mulheres muitas vezes não se sentem capazes dentro da sua maternidade, dentro da sua vida pessoal e da sua vida profissional, entregando tudo na mão de um homem, que se é bom, a gente ainda tem menos sequelas, mas ainda assim eu tenho, porque eu não me sinto capaz, muitas vezes eu sou frustrada, eu tenho um bom relacionamento, um bom convívio, uma boa família, mas eu tô vazia. Você tá vazia porque a sua força nunca pode ser do outro, tem que ser tua, é interna, é você com você mesmo e Deus. Sua dependência não pode estar no homem. No homem que eu digo, uma pessoa. Não pode estar em alguém. Sua dependência tem que estar em você e em Deus. Então eu tenho que olhar para isso com cautela também. E tentar me curar para redescobrir, para buscar a minha autoimagem e a minha autoconfiança. Em outros cenários eu me submeto a relacionamentos abusivos, que às vezes não é bom. Às vezes esse homem ele é grosseiro, ele é abusivo psicologicamente, ele é um abusador, às vezes fisicamente, e eu não consigo sair daquilo ali também. Porque eu não tenho referência. Por que existem mulheres que falam assim, ó, eu não admito isso pra mim? Onde já se viu passar por isso? Como é que ela suporta esse relacionamento? E tem mulheres que não conseguem sair de relacionamentos assim. Porque é a forma como eu enxergo os relacionamentos. Para aquela que não gosta, mas não consegue sair, muitas vezes aquilo que ela tá vivendo é familiar. Como assim, Gabi? É o que eu vivi na minha infância. De uma certa forma eu nunca gostei daquilo, mas não é algo inaceitável, porque afinal eu vi, ouvi, senti quantas vezes, por mais que eu não goste, é uma realidade. Eu me familiarizo com aquilo porque para mim é comum, mesmo não sendo certo. Quando eu tenho uma outra referência na infância de relacionamentos saudáveis, que pais e mães se respeitam, se amam, se cuidam, se priorizam, eu tenho uma outra visão sobre relacionamento, sobre amor. Então, quando eu me deparo com pessoas tóxicas, eu não consigo aceitar aquilo. Não faz parte do meu mapa de mundo. Enquanto no outro cenário faz parte do mapa de mundo dela. Entende, gente? Quando a gente percebe isso, a gente consegue entender as diferenças entre as pessoas e parar de julgar, mas compreendê-las. Isso faz a total diferença na nossa empatia para com o outro. Por outro lado, o homem na ausência paterna, ele também pode sofrer uma apatia e não conseguir entrar como provedor do lar e provedor emocional da sua família. Ele se submete a uma mulher superior. Porque se na infância da ausência paterna dele, ele teve a mãe como referência entre outras mulheres, hoje eu não consigo ser aquele que cuida, eu sou aquele que é cuidado o tempo todo. Então eu busco um relacionamento onde a mulher é mais forte e ela cuida de mim. E ela me protege, e ela me direciona, e ela me guia. E vocês estão percebendo quanto isso vai desconectando todo mundo? Porque embora a gente busca isso para tratar uma dor, a gente está cada vez mais mergulhado nela. A gente se afoga, a gente se afunda dentro desse copo de dores, achando que está buscando sair dele. E com isso, casamentos são desfeitos ou relacionamentos permanecem sempre na briga, no ódio, na desunião e na desconexão. Com isso, Deus vai ficando cada vez mais distante da gente, a gente não coloca Ele dentro do centro da nossa família, a gente não busca se curar, nem na psicologia, nem na espiritualidade. Crianças vão crescendo tendo distorções ou visões equivocadas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher.
num mundo onde a gente tem agora uma ideologia que defende muitas vezes a desconstituição dessa família, desse tipo de família. E com isso a gente vai tornando tudo muito conflituoso para se viver. E a origem de todos esses problemas é a infância, gente. Portanto, para encerrar, senão a gente fica aqui umas boas horas falando sobre vários outros reflexos, né, e dificuldades em lidar com isso. Se você é mãe e você tem uma ausência paterna, olha para a tua dor, para a falta que o teu pai fez na tua vida e administra isso, busca ajuda minha ou de qualquer outro profissional para se curar disso, para que você possa enxergar a vida de um jeito diferente, buscar relacionamentos diferentes, inclusive o teu que você tem hoje. É possível mudar os nossos relacionamentos. Pare de sangrar em cima do seu casamento ou de proteger demais a sua criança. A dor é sua, não transfira para ela. Queira ser cuidada e protegida. Queira ser capaz. Queira fazer por você. Se você é homem e tem essa dor da ausência paterna, olhe para ela também, busque ajuda também. Não é errado o homem buscar ajuda, não é só a mulher que tem que buscar ajuda para a família. O homem também precisa buscar ajuda para a família. Vá se curar disso para que você possa ser exemplo dentro de casa. Para que você possa cuidar efetivamente da sua família, ainda que você não tenha visto isso lá atrás, você pode construir isso hoje. Não é porque você não aprendeu que você não vai viver, vá buscar aprender. Vá se curar, para de se submeter ou para de buscar refúgio fora e seja dentro. Se você é tão valioso lá fora, busque esse mesmo valor dentro. Ah, mas é minha mulher, para de responsabilizar o outro e pare para cuidar desse outro que não está conseguindo valorizar você. Nós temos que ter essa autorresponsabilidade, se curar para que a gente possa fazer diferente. Chega de repetir padrões, chega do looping na sua vida. Vá fazer diferente, vá caminhar pra frente, tá bom? Larissa escreveu: Gabi, muito obrigada pela sua entrega tão generosa. Que Deus te abençoe imensamente. Obrigada a vocês, gente, por estarem aqui. Vou deixar salva essa live, tá? Aqui no IG e também no YouTube. Compartilhem. E que, de alguma forma, ainda que pequena, porque a gente teve aí 20 minutos, isso possa ter tocado o teu coração, tá? De uma forma que mexa, sacuda as coisas aí dentro, para que você busque ser diferente. Um beijo grande, fiquem com Deus, ótima semana e a gente se vê segunda-feira que vem. Fui!